Olá pessoal, nessa terceira aula nós vamos falar sobre as culturas mais próximas ao nosso contexto, né? Que são as culturas americanas. Então, lembrando que a América é dividida em América do Norte, a América Central, a chamada Mesoamérica, e a América do Sul. Bom, naturalmente todos sabem que essa América ela se tornou ocidental, vamos dizer assim, a partir do momento em que os europeus chegaram aqui nessa descoberta acabaram se fundindo muitas culturas, mas havia aqui já culturas ancestrais. E essas culturas ancestrais elas também são referências para o nosso assunto ligado ao design de interiores, né? Então, primeira coisa relativa ao tapete Navajo. Quando vocês vão procurar tapetes, naturalmente isso pode em alguma loja passar como base, né? Que é um tapete de formas geométricas, e lembrando que tapetes também são ligados às culturas nômades, né? Que são um utensílio doméstico, vamos dizer assim, que você utiliza como uma proteção para não se instalar diretamente no solo. Então ele passa a ser um elemento decorativo, sim, mas antes de mais nada é um elemento de utilidade doméstica, vamos dizer assim, né? Esses tapetes, naturalmente, também eles acabam sendo decorados de maneira específica e eles vão compor, por exemplo, dentro desses ambientes contemporâneos, todo o cenário de um decorador ou de um design de interiores, né? Então ele vai utilizar referências múltiplas, mas está ali embaixo, como é o caso deste, os tapetes navajos, né? Esta casa na verdade, chamado rancho, né? Esses ranchos, eles são estruturas primitivas também dos norte-americanos, dos povos norte-americanos tradicionais, e que eles acabaram, então, se associando a certos estilos, né, contemporâneos, no caso o Ralph Lauren, que acabou utilizando um desses ranchos para estabelecer a sua casa, né? Outras culturas também, mais ligadas ao México, né, também vão utilizar dessas referências. E eu gosto muito de falar da lareira como um elemento bastante específico da cultura norte-americana, porque o fogo, em todas essas culturas norte-americanas, eles vão se estabelecer como centro da convivência humana, né? Mas também a cestaria, a arte da cestaria, que é feito esses cestos, né, feitos de fibras vegetais. E mais uma vez aqui um espaço contemporâneo, um espaço moderno, né, do famoso arquiteto Frank Lloyd Wright, que vai utilizar a lareira também como centro. Ele foi um arquiteto que sempre colocou a lareira como base central dos espaços arquitetônicos, né? Então, lembrando aqui um desenho ancestral de uma habitação, né? E aqui uma casa moderna, né? No caso essa famosa Falling Water, que é esta aqui, que ela vai ancorar, né, todos os espaços a partir de bases verticais e que nessas bases verticais estão dispostas as lareiras, né? Lembrando que essa casa foi construída numa região muito fria dos Estados Unidos, né? Os pueblos são outras referências também mais ao sul dos Estados Unidos hoje, né, mas ao sul da América do Norte, e que também são referências para a arquitetura, né? Um arquiteto mexicano muito famoso, chamado Luiz Barragán, que atuou no final do século XX, ele também vai utilizar essas referências, essas casas como base, né? Mais uma obra do Frank Lloyd Wright aqui, utilizando as bases, né, da cultura dos pueblos, né, que são hoje o território do Novo México, enfim, ali mais ao sul, né. Aqui os interiores dessa casa. E agora vamos passar então a falar das culturas da Mesoamérica, né. Maias, astecas e incas, esses são os povos de referência dessas regiões, né? Os maias são mais antigos, os astecas logo em seguida, e depois os incas agora na América do Sul. Lembrando que os maias e os astecas,
estão associados única e exclusivamente à América Central, né? Vocês estão vendo que são culturas que terminaram no ano de por volta de 1500, porque foi justamente nesse momento em que se deu a tomada dos espanhóis, né? Os espanhóis eliminaram essas culturas, né? Baniram essas culturas e elas acabaram se tornando hoje referências em museus, né? Então, mostrando aqui mais ou menos a América Central, você vê ali essas culturas onde eles estavam e algumas referências básicas das suas construções. As pirâmides escalonadas, né? Vocês estão vendo aí que elas são muito antigas, né? Também, isso são bases, né, para a arquitetura deles. O famoso calendário maia, que enfim, não se sabe também os mistérios desse calendário, mas de qualquer maneira ele está hoje representado dessa forma. E essa casa também do Frank Lloyd Wright, que também vai se basear nessas culturas astecas e maias como referência, né? Aqui você vê uma ruína asteca, né? Um fragmento da ruína asteca, e você está vendo uma reprodução dela para uma casa moderna do Frank Lloyd Wright. Lembrando então que ele foi um grande entusiasta dessa cultura e utilizou essa cultura nas suas obras, né? Agora, por último, América do Sul, que então, como eu disse, está associado aos Incas. E nesse contexto, hoje o Peru é a região que abrigou esses povos, né? Então, também há um mistério por torno dessa disposição das pedras e tal, né? Mas eles também utilizavam, além da arquitetura, né, os pequenos artefatos do cotidiano, no caso essa peça que servia para corte, né? A apropriação da região também se deu de forma muito exclusiva, né? Vocês estão vendo esses degraus assim, que eram justamente onde eles plantavam os cereais que eles consumiam, e isso está lá até hoje, né? Um copo, né? Um artefato doméstico, né? E uma máscara que também era utilizada tanto como elemento artístico como também um artefato religioso, no caso desse da Colômbia, né? Então, aqui encerramos essa etapa e passamos para a próxima aula.